Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Esse momento em que nós estudamos um trecho da Palavra de Deus e procuramos nos aprofundar e principalmente trazer a Palavra de Deus para os dias de hoje. E hoje nós temos um tema super interessante, a travessia do Mar Vermelho. Tenho certeza que, mesmo que seja em desenho animado, você já deve ter visto isso em algum momento. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E para nos ajudar a esclarecer mais algumas dúvidas, nós temos a companhia do professor Moser. Seja bem-vindo! Muito obrigada por ter aceito o convite. E, por favor, inicie para nós esse estudo com uma oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque tem feito tantos milagres no passado. E esses milagres não se restringem só ao passado. Em nossa vida, cada dia nos mantém, protege as nossas famílias. Faz um milagre a cada dia em nossas vidas, que nós possamos ser gratos por isso. Que nosso estudo possa nos alertar do quanto cuidado tem por nós e possamos ser gratos a Ti e falar do Seu amor para outras pessoas. É o que pedimos. Amém. Amém. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante do estudo dessa semana, ele se encontra em Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14, e diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Falar de ficar calmos nos dias de hoje é algo assim desafiador, porque as pessoas estão tão agitadas e tão nervosas, mesmo muitas vezes sem saber o porquê. E aí, comentando sobre esse verso, a escritora Ellen White disse assim: Quando rompeu a manhã, esta revelou às multidões de Israel tudo o que restava do seu poderoso adversário. Os corpos, vestidos com malha de ferro, arremessados à praia. Do mais terrível perigo, trouxeram uma noite completo livramento. Apenas Jeová lhes trouxera esse livramento, e para ele volveram o coração com gratidão e fé. Sua emoção encontrou expressão em cânticos de louvor. Vejam, na hora de atravessar o Mar Vermelho, Moisés orientou o povo: fiquem calmos, fiquem tranquilos. E eles ficaram assustados. Mas trazendo isso para os dias de hoje, os problemas que nós enfrentamos, nós não temos um mar vermelho para atravessar que seja real. Mas muitas vezes nós temos tantos problemas que às vezes nós nos sentimos como aquele povo, uma pessoa que tinha que atravessar um mar. E diante disso, eles contaram com Deus, Deus lhes deu o livramento, e depois disso o que aconteceu? Eles entoaram cânticos de louvor. Então, mesmo quando você estiver passando por problemas difíceis, por situações desagradáveis, lembre-se da gratidão. Lembre-se do poder do louvor. O poder do louvor em agradecer a Deus por aquilo que você está passando e pelo livramento que Ele deu. Porque Ele nos ama e Ele vai nos dar esse livramento no momento certo. É até importante não somente agradecer, que é o mais importante de tudo, mas também fortalecer a nossa fé no estudo da palavra, oração, para momentos talvez piores do que a gente está passando. Então, com certeza. E também, na medida possível, compartilhar e testemunhar esse milagre que Deus fez. Eu passei por um momento difícil e Deus esteve ali e me levou nas costas o tempo inteiro. E isso faz com que os outros sejam estimulados a também confiar em Deus e também compartilhar quando essa mensagem, essa bênção chegar até eles, né? Porque é muito bom você ver assim uma história contada, um testemunho contado, faz muito bem. Mas aí, fazendo um link com a semana passada, nós demos um pulo enorme, né? E acabamos indo já para o momento em que os israelitas vão atravessar o Mar Vermelho. Mas, Moser, qual era o contexto histórico ali do momento do Êxodo? Em que momento eles estavam vivendo de fato dentro da história? Tentando fazer um breve resumo, a gente tem uma história onde José, que era um hebreu,
ele era o príncipe do Egito, e ele morreu, e o povo, os descendentes, a família de José estava ali, e passados 400 anos ali, esse povo cresceu muito, e surgiu, infelizmente, um novo faraó que temeu essa quantidade grande de pessoas, de imigrantes na sua terra, e ele resolveu escravizar esse povo, e ele, inclusive, ele não somente queria escravizar, como até exterminar. Muitos bebês do sexo masculino ele ordenou a morte. Inclusive, foi nesse contexto que nasceu Moisés. E ele foi salvo, não somente desse assassinato em massa, mas por providência divina ele foi criado pela filha do faraó, e ficou 40 anos ali no templo, no templo dos egípcios, aprendendo com eles. E em determinado momento, ele teve que fugir dali. Teve que morar no deserto, abandonar tudo aquilo, aquela opulência. E lá no meio do deserto, no meio do nada, Deus, aos 80 anos de idade, apareceu para ele de uma forma miraculosa e falou: você vai libertar o meu povo. E nesse contexto, Moisés aceita esse convite e retorna 40 anos depois para o Egito, com a missão que Deus deu de libertar esse povo. Obviamente, Faraó, acostumado com ter um exército de escravos, ele resistiu, e Deus teve que mostrar todo o seu poder ali na forma de 10 pragas. 10 pragas fortes. E essas 10 pragas não eram simplesmente aleatórias. Cada praga significava que o Deus que cuidava daquele assunto no Egito não era capaz. Quando deu uma praga para a destruição das colheitas, era uma prova de mostrar que o Deus egípcio das colheitas não era de nada. Quando houve a praga do sol e da lua, do sol que se apagou por 3 dias, era uma prova que o Deus que dava iluminação também não era de nada. Deus não queria só libertar o povo, queria mostrar que ele era o único Deus verdadeiro. E na última praga, que foi nessa 10ª praga, que Deus utiliza como a forma de falar sobre a Páscoa, dá esse significado tão especial que é a libertação. Para o povo que estava ali, naquele contexto, a liberdade significava apenas a liberdade dos egípcios. Mas quando Deus estabeleceu a Páscoa, ele tinha algo muito maior como propósito. A Páscoa, ele pensava não só a libertação dos hebreus em relação aos egípcios, ele estava pensando em libertar toda a humanidade do pecado, que era um período de escravidão muito maior do que o povo hebreu esteve. E isso chama muita atenção, principalmente por alguns aspectos. Um deles que eu acho assim fascinante é que assim aproximadamente, que os historiadores falam, que nós vemos assim no filme sai uma multidão, mas nós não temos aquela noção de quantidade, né? Mas eles falam que aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram. Já imaginou? Sair no deserto com 2 milhões de pessoas, fora os animais, fora os víveres que eles levaram, fora os seus pertences, fora as joias que eles trouxeram dos egípcios. Era muita coisa, era uma viagem assim muito difícil de imaginar, mas Moisés empreendeu. E aí, quando eles chegam lá diante do Mar Vermelho, que eles atravessam, um pouco antes de atravessar, aliás, Deus faz uma proposta para eles. Olha, vocês não vão esquecer disso. Vocês vão ter isso assim como uma comemoração. E essa comemoração vai ser estabelecida agora. Se nós lermos Êxodo, capítulo 13, versos de 1 a 16, diz assim, eu vou ler só alguns versos.
Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado, porque o levedado, o fermento, significava o pecado, e Deus queria afastá-los disso, e Deus gostaria que eles se lembrassem disso, Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Os judeus, eles mantêm essa festa até hoje, para lembrar da libertação que eles tiveram no passado, Logo depois de Pêssar, eles têm esses 7 dias que eles guardam sem comer nada levedado. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. E é muito interessante você ver na comemoração, eles lembrarem e lerem a história e contarem para os filhos: olha, um dia nós fomos escravos, estivemos no Egito e o Senhor nos libertou. Então isso mantém um vínculo da nação inteira com os seus antepassados, e isso faz toda a diferença na hora de formar uma cultura, na hora de formar aquela confiança em Deus que muitas vezes os ocidentais não têm, Quando o Senhor te houver introduzido na terra, como jurou a teus pais que te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Já imaginou você ver a história dos seus antepassados assim contada todo ano, referindo, o avô conta para o pai conta para o filho. Faz toda a diferença. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É importante a gente reforçar que não foi o Senhor que matou. É importante a gente lembrar que eles tinham uma chance. Se eles colocassem o sangue do cordeiro nas ombreiras, nas portas, eles mostrariam que eles acreditavam que Deus os iria proteger. E um aspecto importante, eu estava assistindo uma aula esses dias do Dr. Rodrigo Silva, e ele estava explicando que Deus pediu isso porque nas ombreiras das portas dos egípcios, eles colocavam os nomes de todos os seus deuses para proteção. Então, Deus queria mostrar para eles: olha, o Deus eterno, Criador da terra, das fontes das águas, do ser humano, esse é o Deus que protege. E como Ele protege, então vocês vão colocar o sangue de um cordeiro na ombreira da porta. E isso vai ser a proteção. Então imagine só a situação deles, acreditar nisso ou não. Quem acreditou foi protegido, quem não acreditou foi morto naquela noite. Então, assim, Deus nunca faz um decreto ditatorial, Ele sempre nos dá a oportunidade. Você tem a escolha, a vida ou morte, você é que escolhe, Isso é fascinante dentro da compreensão, E você vê tantos detalhes, não é que Deus seja uma coisa de uma pessoa absurdamente meticulosa, tudo tem um simbolismo. Por que os pães asmos? Primeiro, pães asmos, o significado do fermento, em vários trechos da Bíblia, significa o pecado que cresce de uma forma, parece que silenciosa,
Então, o pão asmo significa o pão sem fermento nesse sentido. E o pão asmo tem outro sentido também, que significa o quê? Eles teriam uma pressa tão grande de sair do Egito que não daria tempo do pão fermentar. Ou seja, teria que comer o pão do jeito que estava. Então, significa... Por que tinha que estar clara essa pressa? Significa o quê? Que eles teriam que sair o mais rápido possível dali, porque eles estavam imersos numa escravidão. E para nós também. Para nós, o quão mais rápido você sair da escravidão do pecado, melhor. Exato. Então, essa pressa tem significado. A gente precisa sair daqui imediatamente. Abandonar a Babilônia espiritual, né? E sabe o que me fascina nessa história toda? Eles tinham uma fé tão grande que era resultado da fé dos seus antepassados. E isso se demonstrou na hora da saída. O que Moisés levou quando ele saiu do Egito? A gente pode ver que, primeira coisa, os ossos do príncipe José. O José, antes de morrer, ele relatou como último pedido que ele queria ser enterrado na terra dos seus antepassados. E quando ele faleceu, provavelmente por causa da cultura egípcia, eles não respeitaram esse princípio. Provavelmente ele falou, você imagina que um monarca daqui vai ser enterrado em outro lugar? Então, provavelmente os egípcios desacataram essa ordenança e enterraram no próprio Egito. Agora que o povo estava saindo, e aí esse desejo do José pôde ser atendido. Então, Moisés se incumbiu de levar os ossos de José, e ele foi enterrado na terra prometida em Siquém. Outra coisa que também foi levada... Até hoje o túmulo está lá, né? E outra coisa que foi levada também no Egito, não só por Moisés, mas todos os israelitas, foram itens valiosos. Esses itens valiosos não foi, na verdade, um saque. Na verdade, foram uma reposição de tantos anos de escravidão que eles passaram ali. E os egípcios ofereceram esses itens não como uma forma de bondade, mas sim uma forma assim, sai daqui de imediato, já tenho tanta praga aqui, eu dou o que precisar para você sumir daqui. Então foi uma forma de Deus providenciar que eles não saíssem de mãos vazias ali no deserto. E isso foi muito útil para eles na hora que eles foram construir o tabernáculo. Quando nós fomos estudar as lições lá na frente, nós vamos ver isso, né? Então, assim, independente do problema que nós estejamos passando nesse momento, Deus vai dar uma solução. Ele sempre dá a solução, e a solução dele sempre é a melhor. Às vezes, a gente está tão envolvido no problema que a gente não consegue enxergar isso. Mas se nós tivermos paciência e fizermos a vontade de Deus, nós vamos perceber que a solução de Deus era melhor, mesmo que ela venha num tempo diferente do tempo que a gente queria. E a lição, ela mostra que eles avançaram pela fé. E Moisés, especificamente, ele nos dá 4 verdades essenciais sobre como agir em situações difíceis. A primeira verdade é: não tenham medo. Isso está em Êxodo 14, verso 13. O primeiro convite é confiar no Senhor, porque somente dessa forma podemos vencer o medo. Não ter medo nos dias de hoje é um desafio. Às vezes você está tranquilo, sossegado, mas assim, você leva um susto de repente. Hoje aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava indo para o nosso programa Viva Mais Leve, né? Nós fizemos uma caminhada lá no Parque do Ibirapuera e nós tínhamos que estar lá às 7 horas. 6h30 da manhã, plena Vereador José Diniz, veio uma pessoa a 100 por hora. Mas assim, eu levei um susto tão grande que a pessoa passou pela esquerda e o semáforo estava fechado. Então, você já pensa em todas as coisas ruins que poderiam acontecer. Já tinha uma pessoa parada na minha frente. Então, quando eu vi que o carro parou e o semáforo fechou, eu fui diminuindo. Pois a pessoa veio com tudo, entrou na minha frente. Quando ele entrou, eu falei, ele vai arrebentar o carro da frente. Eu dei um grito, sabe assim? Na hora, o carro desviou e saiu como louco, sabe? Você fica assim, aí passa a situação, isso deve ter levado o quê? 10 segundos, talvez, e a taquicardia que fica depois, porque você fica pensando assim, gente,
Podia ter acontecido uma tragédia ali, né? E a pessoa, num domingo de manhã, vai saber o que estava acontecendo para ela ter aquela atitude. E você fica pensando e fala assim, não ter medo nos dias de hoje, só se você tiver confiança em Deus. Não tem outra forma, né? E Moisés complementa, ainda no verso 13, fiquem firmes. Então, assim, apesar do problema, seja ele qual for, fique firme. O Senhor está no comando e Ele vai te ajudar. Terceiro item, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, também no verso 13. Hoje eu percebi isso, né? Que o livramento vem sem você perceber. Desde que você cumpra a vontade de Deus e confie nele, Ele vai te livrar dos problemas, né? E ele completa, o Senhor lutará por vocês. Isso está em Êxodo 14, verso 14. E o articulista faz um comentário. Isso indica o que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo. O Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar a vida eterna. Depois, até os egípcios reconheceram que o Senhor estava lutando pelos israelitas. Foi o que você falou. Eles falaram assim, não, sai daqui. O que você quer? Você quer peça de ouro? Você quer roupa? Eu dou o que você quiser, mas sai da minha frente. Porque eles reconheceram que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. O triste é que eles reconhecem isso sem se envolver, né? Eles não reconhecem assim, puxa, então é melhor ficar do lado desse Deus, se ele é mais forte, né? Não, eles expulsam os israelitas de lá e com a intenção de que realmente eles sejam libertos. O ser humano é complicado. O ser humano sai com cada uma. E você até comentou que é difícil hoje em dia você não temer. Parece que há uma tendência na sociedade que, se você tem alguma situação que você não tem pleno controle dela, as pessoas exigem que você fique ansiosa. Quando você não tem domínio total de algo, parece que é uma obrigação sua ficar ansioso e ficar temeroso e ficar angustiado. E se você não ficar, você é taxado como acomodado, né? Eu até ouvi um ditado falando assim, que se você não fica ansioso diante de uma situação terrível, é porque você já sabe em quem vai pôr a culpa. Falei, gente, olha que absurdo. Assim, você é obrigado a estar ansioso, é obrigado a estar agitado. E às vezes a pessoa fala para você, mas você ficou nervosa. Você fala, não ficou. Não, você ficou nervosa, assim. Gente, é uma imposição, né? E isso faz com que muitas vezes nós não tenhamos alegria. Como que a gente faz para manter a nossa alegria, mesmo num mundo tão complicado como que nós estamos vivendo hoje? Então, eu entendo que a gente tem duas formas de a gente manter a alegria. Primeiro, a gente entender que os milagres não estão no passado. Os milagres estão no presente. Deus nos dá vida, nos dá uma família, nos dá um trabalho. Mesmo que isso de alguma forma se perca, você perca um trabalho, você perca um ente querido, Deus está ali desde o começo da história te protegendo, estando ao seu lado nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. E esse sentimento de proteção te dá uma alegria de você falar assim, eu posso passar por uma coisa difícil, mas eu não estou sozinho. E outra forma de você sentir alegria é como a gente vê em Salmos 122:1, quando fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outra forma de você se alegrar é você vir à casa do Senhor e regozijar e agradecer por tudo aquilo que Ele te fez. Ao você se lembrar todas as bênçãos que você recebeu e pedir por coisas que ainda te angustiam, isso te dá um alívio, te dá uma paz e te dá alegria também. E tem até uma fala de Ellen White que ela diz assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos da forma como o Senhor nos dirigiu no passado. Então, o fato de você se lembrar das bênçãos, né, como você citou, a família, sabe, os amigos, nós estamos numa época mais fria, nós temos uma roupa mais aquecida, nós temos uma casa para nos proteger da chuva, das intempéries, são coisas simples, mas você vai pensando em tantas bênçãos e você aprende a agradecer a Deus, e quando você aprende, você começa a lembrar, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e acho que aí nesse momento é que irrompe aquele cântico de louvor, né, que você começa a cantar e assim, fica feliz,
Porque no momento que você começa a lembrar das bênçãos que Deus te deu, você começa a ver que Ele está te protegendo, Ele está te cuidando de você. E isso faz toda a diferença em você e nas pessoas ao redor, porque o cântico é contagioso, né? A alegria é contagiosa, né? Eu lembro de um vídeo que eu recebi, que eu achei muito interessante, de um homem que ele entra no trem e começa a dar risada. Sozinho, ele está vendo alguma coisa no celular e começa a dar risada. E de repente, um vai dando risada, outro vai dando risada, de repente o vagão inteirinho, está todo mundo dando risada. Porque o riso, ele é contagioso, né? Então é importante nós lembrarmos disso. E se nós tivermos uma razão para esse riso, como por exemplo louvor a Deus, isso faz toda a diferença, né? E a gente vê isso no caso de Êxodo, no cântico de Moisés e Miriam. Imagina só, né? Eles estão lá, foram livres, né, de Faraó, livres do Egito, e agora eles estão verdadeiramente livres. E aí o que eles fazem? Começam a louvar o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que forem salvos, eles também entoarão o cântico de Moisés, né? E esse cântico é um cântico de livramento, que só aqueles que passarem pelos últimos momentos dessa terra é que vão conseguir cantar esse cântico assim do fundo do coração, porque eles vão cantar sobre a sua experiência, e não existe nada mais forte do que a nossa experiência, né? Faz toda a diferença na nossa vida, né? Mas aí a gente vê que mesmo assim, confiando em Deus, às vezes a gente se depara com algumas impossibilidades, né? E aí nós paramos e pensamos assim, por exemplo, diante da morte. Você tem fé em Deus, você confia em Deus, você tem certeza que se você orar, se os seus amigos orarem, aquela pessoa vai ser curada. E de repente, ela morreu. E aí, como manter a fé diante das impossibilidades, né? E aí a Bíblia Andrews, ela faz um comentário que eu achei muito bom. Quando nos deparamos com certas impossibilidades, quando nos sentimos encurralados e não sabemos para onde ir, podemos encontrar segurança no cântico de Moisés, pois ele celebra um grande acontecimento na história do povo de Deus. Então, nós nos lembrarmos do livro de Êxodo, da libertação, que era algo impossível. Imagina só para os hebreus, um mar à sua frente, né? E atrás um exército. E aí, eles haviam saído há pouco tempo, mas eles já estavam acostumados com aquela sensação de liberdade. E de repente parece que aquilo vai ser tirado, né, deles. Como é que eles fazem? A única forma, como fala aqui, nós podemos encontrar segurança no louvor, no cântico de Moisés. Então é importante que nós tenhamos por hábito gravar certas melodias, certos cânticos, principalmente nos momentos de vacas gordas, como nós dizemos, né? Porque aí no momento da tristeza, da provação, no momento da dificuldade, nós vamos começar a cantar aqueles hinos e eles vão lembrar, né, a nossa memória de que o Senhor já nos libertou antes. Ele pode fazer isso de novo. Os nossos problemas para Deus, eles são insignificantes. Isso é muito simples para Ele. Eu lembro de uma discussão que houve uma vez numa reunião, e eu entrei assim de supetão, não sabia o que estava acontecendo. Aí alguém perguntou assim, você acredita realmente que Deus abriu o Mar Vermelho? E eu falei, sim, acredito. Aí a pessoa ficou assim atônica. Como que diante da ciência alguém acredita que alguém abriu o Mar Vermelho? Eu falei, olha, para nós é impossível, mas para quem criou o Mar Vermelho, isso é fácil, né? Para Ele é muito simples. Então, os nossos problemas para Deus, eles são muito simples de serem resolvidos. O que resta realmente é nós pararmos, confiarmos em Deus. E essa confiança, ela é construída no dia a dia, né? É acordar um pouquinho mais cedo, é estudar a Bíblia, é orar, voltando ao que você falou no início, é testemunhar, é falar das coisas boas que Deus fez na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença, né? Isso vai fazer a diferença para você e vai fazer a diferença para os outros. Vai fazer com que as pessoas parem e pensem assim, olha, realmente, se Deus fez isso para aquela pessoa, Ele pode fazer para mim também. E isso a gente consegue, principalmente quando a gente lembra o passado, quando a gente testemunha, mas principalmente no acolhimento às pessoas, né? Quando as pessoas vêm aqui à igreja e nós conversamos com elas, nós mostramos para elas que Deus, Ele quer que as pessoas sejam acolhidas. Elas acham estranho, porque no mundo aí fora ninguém te acolhe.
né? Ninguém te ajuda. E isso trazia um nó na cabeça do povo de Israel também. Não, assim, a gente está aqui há 430 anos. Será que Deus ainda se lembra da gente? Será que existe Deus de verdade? Né? Isso faz com que elas vão ficando pensando e vão fortalecendo aquilo e se acostumem com o que é ruim. Né? As pessoas às vezes são vítimas de violência e elas acham que isso é normal, né? A minha mãe dizia assim, que quando você mora no inferno, você acostuma com os demônios, né? Pesado isso, mas é real, na vida de muita gente é real. E quando nós vemos histórias como essa, nós fazemos assim, nossa, se Deus conseguiu liberar 2 milhões de pessoas de um outro país para trazer para a terra que Ele desejava, o problema não é tão difícil assim para Deus, né? Então, cabe a mim apresentar esse problema diante de Deus, tendo a certeza que no momento certo Ele vai dar o livramento, né? Eu acho que esse é o maior, assim, aprendizado da lição dessa semana, né? Você pode orar para nós, para encerrarmos o nosso estudo? Claro. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tantos milagres que fez no passado em relação ao seu povo escolhido, a abertura do Mar Vermelho, envio das pragas para a libertação, provisão por 40 anos no deserto, e hoje não nos deixa sozinho no deserto que enfrentamos a cada dia, nas tentações, no deserto das dificuldades. Tu nos guia, Tu nos ampara, que nós possamos realmente sentir a Tua presença, que nós possamos buscá-lo a cada dia através da oração e estudo da Tua palavra, para quando vier os maus dias, possamos ter a certeza de que estamos segurando a Sua mão e Tu irás nos prover o livramento no devido tempo. Que nós possamos realmente estar confiantes nas Suas promessas até chegarmos à Canaã Celestial. Amém. Amém. Nos vemos então na próxima semana com mais um encontro com a palavra.